Bem, gente, essa semana vamos avançar um pouco mais no metabolismo das moléculas informacionais. Vamos falar um pouco mais sobre duplicação, transcrição e tradução. Eu gostaria de começar mostrando para vocês aquele esquema clássico do fluxo de informação no organismo vivo. Esse esqueminha, DNA. RNA, proteína, o RNA define a sequência das proteínas, o DNA define a sequência do RNA e o DNA é capaz de definir a sua própria síntese. Então esse processo é conhecido como replicação o processo de síntese de RNA é conhecido como transcrição. E o processo de síntese de proteína, dirigido pelo RNA, é conhecido como tradução. Então, esse esquema clássico, de fluxo de informação é conhecido, um termo estranho para a gente usar em ciência, de qualquer forma, conhecido como dogma central da biologia molecular. Esse dogma central, essa palavra dogma central, deve ser compreendida do ponto de vista informal, lógico, Essa é uma proposta que diz que o fluxo de informação é do DNA para a proteína. Isso quer dizer que com uma sequência de nucleotídeos dos ácidos nucleicos, a gente consegue definir a sequência de aminoácidos da proteína. Mas a gente não consegue, com a sequência de aminoácidos de uma proteína, definir uma sequência de nucleotídeos dos ácidos nucleicos. Então, o sentido do fluxo de informação é único, do ácido nucleico para as proteínas. Por que eu não digo do DNA para as proteínas? Originalmente, a ideia era essa, e em linhas gerais, isso se mantém. Agora, já tem uns 30 ou 40 anos que se descobriu que o RNA também pode dirigir a síntese de uma molécula de DNA, num processo que a gente conhece como transcrição ao contrário, ou transcrição reversa. Então, o DNA pode dirigir a síntese do RNA, mas o RNA também, em alguns casos, pode dirigir a síntese do DNA. Isso não é uma coisa que acontece no organismo humano, não é o funcionamento normal do organismo humano, mas existem organismos, por exemplo, os vírus de plantas, todos eles são de RNA. Enfim, esses processos aqui, replicação, transcrição e tradução, e a transcrição reversa, em conjunto eles englobam todo o metabolismo das moléculas informacionais. Bom, agora, tem um detalhe que eu já devo ter destacado isso com vocês, mas eu acho importante a gente sempre lembrar uma coisa, que quando a gente fala de proteínas, na verdade a gente está falando das moléculas que estão diretamente envolvidas nas características de um organismo. Então, a gente pode relacionar proteína
com fenótipo. A aparência e o comportamento de um organismo são resultados do conjunto de proteínas que esse organismo produz e como essas proteínas respondem ao meio ambiente. Então, o fenótipo ele é um subproduto, digamos assim, do subconjunto de proteínas que o organismo sintetiza. A quantidade de proteínas diferentes é infinita. Cada organismo escolhe um subconjunto desse conjunto infinito de proteínas que existe. Cada organismo escolhe esse subconjunto de proteínas e é por isso que ele tem um determinado fenótipo. Então, o dogma central, ele propõe que esse subconjunto de proteínas, ou seja, a sequência de aminoácidos dessas proteínas, porque é a sequência de aminoácidos que dá a identidade de cada proteína, essa sequência de aminoácidos ela é definida por uma sequência de nucleotídeos, pela sequência de nucleotídeos do DNA. Então, esse é o grande dogma central da biologia molecular. O fenótipo é definido pelo genótipo mais o ambiente. A contribuição do genótipo ao fenótipo é o subconjunto de proteínas que o organismo produz, que é definido pela sequência que está no DNA. Tá bom? Então, o dogma central da biologia molecular, ele se resume a esse esquema. Então, se a gente escreveu fenótipo aqui, eu acho que estamos justificados em escrever aqui genótipo. E para a gente não ser injusto, também eu vou colocar aqui ambiente, também definindo o fenótipo do organismo. Então, esse esqueminha aqui é um esqueminha clássico de biologia molecular, né? Que mostra a grande descoberta da década de 50, na verdade, de todo o início do século XX, primeira metade do século XX, que culminou com a proposta de Watson Crick. Esse esquema mostra qual é a substância que contribui para o fenótipo do organismo, qual é a substância que passa de célula-mãe para célula-filha e como essa substância consegue selecionar de um conjunto infinito de proteínas quais aquelas que vão ser sintetizadas pelo organismo. Então, isso aqui é o dogma central da biologia molecular. Sem muita ênfase na palavra dogma, mais ênfase no central da biologia molecular. Agora, deixa eu substituir aqui essas classes genéricas DNA, RNA e proteína por uns exemplos com sequências definidas, porque vai servir para a gente começar a destacar alguns detalhes desses fenômenos aqui que são o nosso objeto de estudo daqui para frente. Bem, eu vou escrever uma molécula de DNA aqui. ATG, ACCC, GGG e TGA. A molécula continua para cá, para lá. Eu vou desenhar complementar TACTT GGG CCC ACT, continua para lá. Então isso aqui é DNA. Esse DNA vai sofrer processo de transcrição,
falar sofrer o processo de transcrição é estranho. Ele vai ser transcrito. Transcrição. E vai dar origem à seguinte molécula de RNA. A, U, G, A, C, 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 G, 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 U, G, A. Então, essa molécula é a molécula de RNA que foi produzida pela transcrição dessa molécula de DNA. Então, primeira observação. A molécula de DNA, quando ela é duplicada inteira. Então, quando a célula começa o processo de duplicação do DNA, ela duplica o DNA inteiro. E cada uma das cópias vai para cada uma das células filhas. O processo de transcrição, ele é diferente porque o DNA ele é transcrito localmente. A transcrição significa a síntese de uma molécula de RNA que é complementar ou tem sequência igual, apenas trocando T por U, a uma região do DNA, que é chamada região transcrita. Então, esse RNA AUG, AAA, CCC, GGG, UGA é um RNA que tem a mesma sequência dessa fita de DNA, a fita superior, trocando apenas U por T. Onde tem T no DNA, tem U no RNA. Em vez de desoxirribonucleotídeos, a gente tem ribonucleotídeos. Em vez de timidina, desoxitimidina, a gente tem ribouracila, né? Ribouridina. Então, essas são as diferenças fundamentais entre as moléculas de RNA e as moléculas de DNA. Uracil no lugar de timina, uracil no RNA, timina no DNA. Ribonucleotídeos no RNA, desoxirribonucleotídeos no DNA. E, como diferença fundamental, a outra, o RNA é fita simples, o DNA é fita dupla. Então, são as três diferenças básicas entre o RNA e o DNA. E uma diferença fundamental entre o processo de duplicação e o processo de transcrição. O processo de duplicação, ele é um processo global, geral, completo. O DNA inteiro se duplica. O processo de transcrição, lembrem disso, é um processo local. Apenas uma parte definida do DNA é transcrita, dá origem a um RNA no processo de transcrição. Tá certo? Isso é a base de todo o processo de diferenciação gênica, de regulação da expressão gênica. Isso a gente vai, diferenciação celular, isso a gente vai conversar no decorrer do curso. Mas lembrem disso. Transcrição, fenômeno local. Duplicação, fenômeno global. Bem, seguindo aqui, depois do RNA, eu vou explicitar qual é a proteína produzida. Metionina, lisina, prolina, glicina. Então, isso aqui é a proteína, uma proteína bem pequenininha, de 4 aminoácidos, metionina, lisina, prolina e glicina, que foi originada ou codificada por essa molécula de RNA. Esse processo de síntese de proteína dirigida por uma sequência de ribonucleotídeos é conhecido como tradução. Tradução, síntese de proteína. Está aqui. Tá bom? Então, eu gostaria de usar esse esquema aqui para começar a destacar alguns aspectos. Aí a gente pode falar tanta coisa sobre isso, e eu gostaria de ressaltar um aspecto. E tem a ver
com aquela característica do DNA e dos ácidos nucleicos de serem moléculas polares. O que significa ser molécula polar? Não tem a ver com aquela questão de um átomo mais eletronegativo do que o outro, a ligação é polar, os elétrons estão mais deslocados para um núcleo. Não. Agora, o termo polaridade, ele se refere a uma outra coisa completamente diferente. Quando eu digo que o ácido nucleico é uma molécula polar, eu estou querendo dizer que ela é uma molécula assimétrica. É uma molécula assimétrica. Uma extremidade é diferente da outra. A gente já discutiu isso. Todo ácido nucleico ele tem uma extremidade livre, 5' e uma extremidade livre, 3'. O carbono 5' da ribose, que é da ponta do ácido nucleico. O carbono 3' livre da desoxirribose ou da ribose da outra ponta do ácido nucleico. Então, essa assimetria significa essa polaridade de uma fita de ácido nucleico, se refere às extremidades 3' e 5', que é uma coisa que a gente já discutiu e que é fundamental que vocês consigam recuperar essa informação. Tá bom? Então, por convenção, pessoal, quando a gente escreve uma dupla fita de DNA assim, a fita de cima, do lado esquerdo, é mais próximo da extremidade 5'. O lado direito é mais próximo da extremidade 3'. Como o pareamento das duas fitas de DNA é um pareamento antiparalelo, se a parte de cima é 5' do lado esquerdo, 3' do lado direito, a parte de baixo é 3' do lado esquerdo, 5' do lado direito. Isso é uma convenção, tá bom? Toda vez que a gente escreve uma dupla fita de DNA, assim na horizontal, a fita de cima, o lado esquerdo da fita é 5', o lado direito é 3'. A fita de baixo, que está pareando com essa, como o pareamento é antiparalelo, é o contrário. O lado esquerdo é 3', o lado direito é 5'. Tá bom? Então isso é uma convenção. Se não tiver escrito, vocês assumam que é desse jeito. Mesma coisa, quando eu escrevo uma fita de RNA, mesmo que não esteja escrito, essa extremidade da esquerda é 5', essa extremidade da direita é a extremidade 3'. Isso chama assimetria, né? Isso, na verdade, isso ressalta ou relembra a assimetria das moléculas de ácido nucleico. Então, por convenção, se eu não escrevi nem isso, vocês assumam, toda vez que vocês virem uma molécula de RNA escrita, assumam parte esquerda 5', parte direita 3'. Se não for assim, tem que estar explicitado. Tá certo? Se não tiver nada escrito, vocês assumam que o lado esquerdo é 5', o lado direito é 3'. E no DNA, a fita de cima, 5', 3'. Beleza? Isso é uma convenção, isso é um detalhe, mas eu diria que é um detalhe muito, muito importante, porque ele é a base para a gente conseguir entender os processos de transcrição, tradução, características do processo de duplicação e também várias técnicas interessantes de biologia molecular. Então, 5', 3', isso tem que saber. E essas convenções também. Mais para frente, quando a gente estiver falando especificamente de tradução, a gente vai ver que uma proteína, quando é escrita assim, ela também tem uma extremidade, que é a extremidade amino e a extremidade carboxi, né? A gente pode escrever assim. Isso aqui a gente vai ver depois, mas a proteína também é uma molécula assimétrica, uma molécula polar no sentido de que uma extremidade é diferente da outra. Daí esse termo polar, apesar de ser usado, né, vamos evitar, acho que é melhor falar assimétrico, se bem que também assimétrico tem diversas maneiras da gente interpretar isso. Enfim, lembrem-se, 5', 3', para ácidos nucleicos e amino, carboxy para proteína, mas a proteína depois a gente vai falar com mais detalhe. É muito importante que vocês lembrem dessa convenção aqui, tá bom? Agora, um outro detalhe que eu gostaria de conversar com vocês. Vocês observem que eu disse assim, aqui está o DNA,
e aqui a transcrição produziu essa molécula de RNA. Isso aqui é uma das possibilidades apenas. Essa molécula de RNA vai ser produzida se essa fita de baixo aqui do DNA tiver servido como um molde. Tá bom? Então, se essa fita de baixo aqui serviu como um molde, a síntese de RNA, ou a molécula de RNA produzida, vai ter uma sequência parecida com essa outra fita aqui de cima. Tá? Então, cada região do DNA, ele potencialmente, ele pode produzir duas moléculas diferentes de RNA. Uma que seja igual à fita de cima, outra que seja igual à fita de baixo. Então, quando a gente estiver discutindo em detalhes transcrição, lembrem-se disso. Quando a gente estudar um processo específico de transcrição, uma região do DNA que está sendo transcrita, a gente tem que saber qual das duas fitas do DNA que está servindo como molde. Qual das duas fitas do DNA que tem a sequência igual ao RNA produzido. Só trocando T por U. Certo? Então, as duas fitas, interessante, a transcrição, além de ser local, ela é específico para uma das fitas. Essa é a regra. Uma das fitas do DNA é a fita que serve como molde para o RNA que vai ser produzido. Então, lembrem sempre disso. Nesse caso aqui, no exemplo que a gente deu, essa fita de RNA é produzida pela transcrição dessa molécula de DNA, assumindo que é a fita de baixo que serviu de molde para a síntese do RNA. Consequentemente, o RNA tem a mesma sequência da fita de cima, só trocando T por U. Tá? Então, isso são detalhes que a gente tem que começar a se acostumar para enfrentar depois todo as características mais específicas dos processos de transcrição, de regulação da expressão gênica, etc, etc, etc. Beleza? Agora, olha outra coisa aqui, pessoal, relembrando para vocês. Eu escrevo aqui a molécula de RNA e aí eu escrevo uma molécula de proteína. Eu escrevi essa molécula de proteína dividindo a fita de RNA de 3 em 3. Cada conjunto de 3 aqui é o que a gente chama de códon. 3 ribonucleotídeos. Cada 3 ribonucleotídeos é um códon. Cada pedacinho de 3 nucleotídeos do RNA codifica um aminoácido, ou tem um potencial para codificar um aminoácido. Eu sei de cor que AUG é metionina, AAA quer dizer lisina, CCC prolina, GGG glicina e UGA codifica fim da cadeia de proteína, fim do processo de tradução. Esse código de 3 nucleotídeos, um aminoácido ou 3 nucleotídeos, fim do processo de tradução, ele é conhecido como o código genético. Né? A natureza evoluiu e desenvolveu essa correspondência molecular, que é uma coisa muito interessante. A natureza produziu uma relação entre nucleotídeos e aminoácidos. Cada 3 nucleotídeos, um aminoácido diferente. Essa relação surge no processo de tradução. E esse termo tradução tem um pouco a intenção de mostrar que a linguagem de nucleotídeos é substituída pela linguagem de aminoácidos. Então, seria uma tradução de símbolos. Né? Então, nesse sentido, o processo de tradução, esse nome tradução vem tentando ressaltar
a mudança da natureza do símbolo que ocorre nesse ponto da expressão gênica. De nucleotídeo passa para aminoácido. Agora, essas relações aqui, eu explicitei algumas para vocês, eu acho que vale a pena a gente mostrar aqui como normalmente vocês vão encontrar. Bem, essa aqui é a tabela do código genético. Ela tenta demonstrar a relação que existe entre os nucleotídeos e os aminoácidos, entre o conjunto de 3 nucleotídeos, a sequência de 3 nucleotídeos, que é um códon, e qual o aminoácido que esse códon determina. Então, isso aqui é o código genético, tá certo? Ele tem aqui na primeira posição, estamos usando como exemplo, aquele primeiro aminoácido que eu coloquei na nossa proteína, que era metionina, ATG. Se eu quiser montar esse códon A na primeira posição, T na segunda posição e G na terceira posição, eu monto e tento descobrir o que ele codifica, qual é o aminoácido que ele codifica. Então, A na primeira posição, aqui, T na segunda posição, essas colunas são da segunda posição, T, G na terceira posição, então é esse quadradinho aqui. Então, esse códon aqui, ATG, ATG, eu vou escrever aqui, metionina. No código genético, na evolução dos organismos vivos, surgiu essa relação. ATG, onde tem ATG no ácido nucleico, tem metionina na proteína. O surgimento dessa sequência de 3 nucleotídeos, ATG, A em primeiro lugar, T na segunda posição, G na terceira posição. Onde surge isso? Surge na proteína o aminoácido metionina. O segundo aminoácido que a gente escreveu, A na primeira posição, A na segunda posição, A na terceira posição. A tabela mostra que é uma lisina. Então, está escrito lisina aqui. O terceiro aminoácido que a gente escreveu, C na primeira posição, C na segunda posição, C na terceira posição. Então, aqui é prolina, outro aminoácido. E o último aminoácido que a gente escreveu, G na primeira posição, G na segunda posição, G na terceira posição, que era glicina. Tá bom? E o último códon que a gente escreveu, T na primeira posição, G na segunda posição, A na terceira posição. Aqui, UGA ou TGA. Isso não codifica aminoácido nenhum, codifica fim do processo de tradução. Então, eu vou escrever aqui fim. Está aqui. Então, eu espero que eu tenha acertado. Aí depois vocês confiram, por favor, que eu tentei fazer de cor esses códons AAA, CCC, GGG e o código de terminação. Eles são fáceis de decorar, mas eu espero que eu tenha escrito certo aqui. Dê uma olhadinha, por favor, na tabela do código genético, vê se de fato AAA é lisina, CCC... meleca, saco, prolina. Corrigindo. Esse é o problema de dar aula sem aluno perto, porque eu não tenho ninguém para me corrigir. Vamos lá. Então vamos fazer a correção a posteriori. Tô viajando, hein? Oh, meu Deus, como eu queria que vocês estivessem aqui ou eu estivesse aí. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. C na primeira posição, C na segunda posição, C na terceira posição. Isso aqui é prolina.
G na primeira posição, G na segunda posição, G na terceira posição. Isso aqui é glicina. Corrigido em tempo. Pronto. Ótimo. AAA, lisina. Primeiro, segundo, terceiro. CCC, prolina. Primeiro, segundo, terceira posição. GGG, glicina. Tudo G. T ou U, né? G na segunda, A, fim. A, T, G, metionina. Bom, agora está certo. Confiram, pessoal, vejam lá na tabela, vê se está tudo certo agora. Tá bom? E tentem completar, se não me engano, tem a prolina C, C e qualquer posição na terceira posição é prolina. Eu arriscaria, eu acho que eu vou até escrever isso aqui. Eu acho que prolina é prolina, CC, prolina A, CCC, CCG, CCC é prolina. CCA é prolina, CCC é prolina, CCG é prolina, CCT é prolina. Então, 4 aminoácidos, 4 códons diferentes codificam todos para um aminoácido só, que é a prolina. Eu acho que a prolina é desse jeito, né? Enfim, completem aqui. Eu sei também que U ou T na primeira posição, A na segunda posição e A na terceira posição, U, A, também é fim. Aqui. É fim. U, A. E eu acho que T, A, T, GA e T, A, G também é fim. Se não me engano, esse é outro códon que determina fim do processo de tradução. T, A, G. Então, T, A, T, A, G, T, G, A. Tudo isso é fim do processo de tradução. CCA, CCC, CCG, CCT, tudo isso é prolina. Enfim, dê uma olhadinha nessa tabela do código genético. Tentem completar essa tabela para vocês verem as características, né? Eu já adianto uma coisa. Do mesmo jeito que os 4 códons que começam com CC codificam para prolina, existem como esse caso, que é indiferente a terceira posição do códon, porque só com a primeira e a segunda eu já sei que é prolina. Se for CC, eu já sei que é prolina. Então, como esse, existem outros casos. Nem todos. Por exemplo, ATG, metionina, o único códon que codifica metionina é ATG, não existe outro. Então, em alguns aminoácidos, existe uma relação de 1 para 1. Um aminoácido, um códon. Para outros aminoácidos, existe uma relação maior. Um aminoácido, 4 códons diferentes, né? Como no caso da prolina. E a regra é que a última posição, a terceira posição, é que seja indiferente para codificar esses aminoácidos que têm mais de um códon. Então, no caso da prolina, é um exemplo clássico. 4 códons e, independentemente da terceira posição, eu já sei que é prolina. Se for C na primeira posição, C na segunda, eu já sei que é prolina. Vai aparecer prolina na proteína toda vez que aparecer C na primeira posição, C na segunda posição, no ácido nucleico, independente da terceira posição, já vai ser prolina. Essa característica do código genético de mais de um códon ser reservado para um aminoácido faz com que a gente dê um nome injusto para o coitado do código genético. A gente diz que ele é degenerado, só por causa disso. Mais especificamente isso, esse termo degenerado ficou
Então, ele é usado até hoje. Código genético é degenerado. Por quê? Porque um aminoácido, muitas vezes, é codificado por mais do que um códon. Então, não tem, por exemplo, se aparece prolina na proteína, você tem como decidir qual códon está presente no ácido nucleico? Não tem, porque você tem 4 possibilidades. Você sabe que a primeira posição tem que ser C, a segunda posição tem que ser C. Mas a terceira posição, você não sabe, pode ser A, C, G ou T. Então, não tem como você reconstruir o ácido nucleico que deu origem à proteína. Justamente por essa característica do código genético ser degenerado. Quer dizer, o ácido nucleico ele tem mais informação do que a proteína. Uma certa quantidade de informação, quando a gente leva em conta só a sequência dos símbolos, uma certa quantidade de informação é perdida quando você faz a tradução, né? Quando existe um código, agora presta atenção numa coisa. Quando você encontra um códon no ácido nucleico, você tem certeza qual é o aminoácido correspondente. Toda célula sabe qual aminoácido colocar na posição da proteína se ela tem acesso ao códon. Então, o fluxo de informação ácido nucleico proteína é perfeito. Conhece o códon, você sabe qual é o aminoácido. O contrário é que não acontece. Você conhece o aminoácido, você não sabe com certeza qual é o códon. No caso da prolina, existem 4 alternativas. Então, esse termo código genético degenerado não é porque falta informação para você produzir proteína, de jeito nenhum. Na verdade, o que falta informação é para você voltar, né, de proteína para aminoácido. Eu acho que o melhor seria, em vez de chamar o coitado do código genético de degenerado, vamos fazer um elogio. Vamos falar assim, código genético é redundante, porque ele tem mais informação do que a necessária, né? Isso é um elogio por quê? Porque quando a gente quer transmitir uma informação, é melhor ser redundante do que ser ambíguo. Quando você quer transmitir uma informação, é melhor você repetir 50 milhões de vezes a informação do que dar informação pela metade. Dar informação pela metade não é transmitir informação.